Vale a pena ressaltar que o sofrimento é pedagógico. Significa dizer que até no sofrimento Deus ele nos ensina. Romanos capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Muito boa noite, público do Plugados Cast, sejam muito bem-vindos a essa edição maravilhosa. Já estamos aqui antenados, ligados e esperando por vocês para nos acompanhar aqui nessa edição mais que especial. Hoje com meu amigo Elton. E aí, mano? Tamo junto. Tudo certo? Mais uma vez, e eu creio que hoje é mais do que especial. Uma presença ilustre, grande homem de Deus. Profeta das nações. Teólogo, escritor. É isso aí. Benção. Pastor Aleph Lopes, hoje, mais uma vez, nos dando essa oportunidade de partilhar um pouco da sua vida ministerial e conhecimento aqui. Bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cumprimentar aqui toda a audiência, que Deus abençoe os nossos companheiros aqui. Sem sombra de dúvida, será uma noite de edificação para a glória de Deus. É isso aí. Pessoal, vocês que estão chegando agora aqui para acompanhar essa edição do Plugados Cast, eu quero te convidar a compartilhar com o maior número de pessoas possível. Envia aí no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da igreja, que com certeza vai edificar também. E aquela pessoa que você quer que seja impactada, alcançada pela palavra de Deus. Hoje, com certeza, com a história de vida do pastor Aleph, essas pessoas também serão alcançadas, né não, Elton? Com certeza. Se puder também compartilhar no grupo dos pets. Opa! Chama todo mundo. Pai de pets, mãe de pets, tudo bem-vindo, né, Elton? Oxe. Vai ser edificante para todos nós. Isso é uma certeza. É isso aí, galera. Então, vai compartilhando aí, comenta também. Se você tiver alguma pergunta aqui que queira fazer para o pastor Aleph, pode mandar. Eu sei que ele gosta muito de escatologia, então se vocês tiverem algo polêmico aí nesse assunto, se de alguma forma vocês quiserem apertar ele, a hora é agora, hein? Olha o sorriso do Elton aí. Tem uma boa aqui. Então, pessoal, interajam com a gente, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Tô vendo aí já o nosso amigo aí, ó. Crente é assim, ó. Ouve o conselho, já tá comentando. Deus abençoe sua vida. Conhece o Wagner Escantamburgo? Opa, meu amigo Wagner Escatamburgo. Nome de profeta, hein? Sobrenome de reformado, mas é pentecostal clássico. Um abraço, meu amigo, que Deus abençoe. Vocês têm que trazer ele aí, vai ser benção. Muito bem, já fica o convite aí, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado já por nos acompanhar aí nessa edição que com certeza será marcante. Gostaria também aqui de ser grato à Assembleia de Deus no Novo Tempo, a minha casa espiritual, na pessoa do pastor Newton Santos, que é o nosso pastor presidente, o vice-presidente, que é o pastor Daniel Silva, que também é diretor aqui desse projeto, e o vice-presidente, o segundo vice-presidente, aliás, o pastor Aldo Santos, que são homens de Deus que têm apoiado esse projeto, nos dando todo o incentivo e suporte necessário para que esse programa ande e alcance pessoas, que é, com certeza, o nosso objetivo. Gostaria de convidar você, nosso telespectador, caso queira participar de um culto de doutrina, um culto de ensino da palavra de Deus. Estiver livre amanhã, vem aqui na quarta-feira de ensino, quarta-feira da palavra. Nós estamos trabalhando neste mês o livro dos Provérbios de Salomão. O pastor Newton tem trago a nós um ensino maravilhoso a respeito deste livro. Então, você é o nosso convidado na rua Max Álvares, número 121, a partir das 19h30. Temos aqui também, pastor Aleph, eu sei que o senhor já pregou aqui algumas vezes, e aí agora a gente tem um bordão novo, que aqui é sexta-feira da Vitória, parece que é congresso. Toda sexta-feira está aparecendo o congresso, temos tido cultos aqui maravilhosos, a presença de Deus tem sido manifesta. O Elton pregou aqui, rapaz, que eu vou te dizer. A tampa da chaleira boa, né? Varão. O negócio foi o Elton tá terrível. Céu na terra. Céu na terra. Agendas abertas. Agendas abertas 2025, né? Convida, e foi uma palavra de Deus para os nossos corações. E também se inicia o culto às 19h30. Temos aqui também no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, a Escola Bíblica Dominical. Também tem sido uma bênção. E a partir das 18 horas, um poderoso culto de louvor e adoração. Então venha participar da Assembleia de Deus no Novo Tempo, porque a DUNT é uma igreja para ser e pertencer. Sem mais delongas, não vamos enrolar muito, esticar o assunto.
Vamos aqui falar a respeito do pastor Aleph Lopes. Se você quiser fazer essa abertura, meu amigo, fique à vontade. Ah, com certeza, obrigado aí pela honra. Eu gostaria de saber como foi o início da sua caminhada ministerial. Excelente, excelente pergunta. A princípio, algumas pessoas não sabem isso aqui, mas inicialmente nós tivemos muitas dificuldades relacionadas até mesmo com a comunicação. Eu era muito introspecto, tinha dificuldade na fala e era quase que um antissocial, no sentido de que a vergonha tomava conta. Hoje em dia, a maioria das pessoas nem imaginam, mas eu tinha problema na fala, introspecto, quase que antissocial, e comecei a buscar a presença de Deus, e buscando, graças a Deus, Senhor Deus nos revestira de poder, e na oportunidade, com 6 anos de idade, comecei a orar, com 12 comecei a pregar, com 16 a ensinar e com 18 anos a pastorear e com 24 anos a plantar igrejas para a glória de Deus. Então, em suma, é uma caminhada inicial difícil, porém o Senhor dando graça e aplicando aquilo que é a promessa dele sobre as nossas vidas. É interessante como o senhor explica o seu desenvolvimento, porque parece até que, falando dessa maneira, parece que foi do dia para a noite, né? Mas Exato. com certeza nessa caminhada ministerial, o senhor encontrou desafios, além de ser introspecto, como o senhor já antecedeu dizendo. E então, só para salientar aqui, o senhor cresceu e nasceu e cresceu num lar cristão já. Perfeito. Eu costumo dizer que lá eu nasci num berço evangélico. Na minha casa, só o berço e eu era evangélico. Essa foi boa. Na verdade, o pessoal da minha casa já conhecia a palavra. A minha irmã nos levava para a igreja, mas ainda não tinha aquela fé genuína. E Deus começou a fazer uma diferenciação. Na minha casa, nós somos em 4 irmãos, juntamente comigo 5. E a minha irmã, juntamente com os nomes de Anne, Ingrid e Emerson, eles simplesmente começaram a caminhar. E eu, obviamente, tinha o quê? Cerca de 6 a 7 anos de idade, caminhando com eles. Escola bíblica dominical também não faltava, gostava muito. Chorava aos hinos, ao ouvir os hinos da irmã Cassiane. E naquela época era lançamento, viu? E Deus começou a trabalhar nessa terra. E a partir daí a gente começou a ter paixão pelas Escrituras. Essa paixão, o amor pelas Escrituras, ela surgiu através da necessidade que se tinha na época. Tinha muitos poucos pregadores, né? E aqui vale salientar que na nossa época, enquanto nós éramos adolescentes e pregávamos, sempre tínhamos o pastor como referencial e sempre éramos ligados a um compromisso congregacional. Não como alguns por aí que saem para pregar a torto e à direita, sem ter o respaldo bíblico, sem ter uma liderança espiritual e achando que são os donos da verdade. Hoje eu me assusto em ver muitos pregadores que não têm pastores. Isso aqui é uma grande dificuldade. Por quê? Para todo Josué um Moisés, para todo Davi um Samuel, para todo Paulo Barnabé e para todo Timóteo um Paulo. E é interessante o senhor falando sobre o seu desenvolvimento, e eu gostaria de saber em que momento o senhor sentiu esse chamado de Deus para, de fato, entregar a sua vida, porque o senhor falou que a sua família até conhecia, mas ainda não vivia uma fé genuína. Não permanecia, né? Não Ainda mais permanecia. com 6 anos de idade, né? Então, Você já começou a pregar com 6 anos aos de 6 idade. anos Na de idade, eu verdade, tava comendo orar com terra. 6 e a pregar oficialmente com 12. Sim. Mas, naturalmente, comendo terra, nós já tínhamos esse chamado evangelístico. Com 6 anos de idade já tinha essa função, já orava por enfermos, só não expulsava demônio ainda, mas já orava por enfermos. Mas a unção tinha. Já tinha. Via, Sim, era era batalha. tchau. Então, pastor Aleph, o senhor aos 6 anos de idade iniciou na oração, Isso. que eu considero também Acho um dos fundamental, grandes né? pilares. Charles pra uma- Finney declarou que ele prefere ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E eu digo, porque quem fala bem com Deus fala bem aos homens. Antes de se levantar para falar aos homens, se ajoelhe para falar com Deus. Você tá entendendo, né? Você vai pegar agora
um caderno, uma caneta e ó, vai anotando. Já anota. Só pérola. E aí o senhor teve esse chamado à oração, mas como isso se desencadeou? Porque dentro Perfeito. de um cenário O ambiente. infantil, um ambiente infantil, é natural que uma criança queira brincar. Eu, por exemplo, quantas vezes minha mãe me levou para círculo de oração, vigília, eu ia acompanhado de um carrinho da Hot Wheels. Eu não queria orar, eu Sim, queria sim. brincar. Então, como o senhor sentiu ainda tão jovem e inexperiente, talvez ainda não tivesse tanta noção de quem era Deus e do que ele poderia fazer? Por que se desencadeou esse despertar para a oração? Importante ressaltar que nós não podemos queimar etapas na nossa vida. Naturalmente, enquanto criança, eu tinha o período das brincadeiras, mas a brincadeira não anulava a oração e a oração não anulava as minhas brincadeiras enquanto criança. Então, naturalmente, nós tínhamos muita dificuldade financeira, eu não tinha condições, nem minha família, de comprar sequer brinquedos. O que eu fazia? Brincava com uns brinquedos emprestados, etc. E talvez nessa dificuldade eu me apegava mais na igreja, na presença. Então a dificuldade ela te potencializa a depender mais de Deus do que da sua própria vontade. Então esses pormenores começaram a desencadear. E vale a pena ressaltar que o sofrimento é pedagógico. Significa dizer que até no sofrimento Deus ele nos ensina. Romanos capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E quanto isso, obviamente, quanto criança, a mentalidade de criança, o ambiente que nós buscávamos era o refúgio na presença do Senhor. Para se cumprir o Salmo 91, verso 7, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu buscava o verso primeiro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Significa dizer que habitar não é turistar. Turistar é passar. Habitar é permanecer. Já disse, hein? Já vai anotando aí. Tem muita gente turistando, né? Por aí. Oxe, Tem que não tirou habitar. falta. Tem que habitar. Eu vi um sorriso do pastor Daniel ali, um glória a Deus. E então, houve esse desenvolvimento a partir da oração. E aí eu quero te perguntar como surgiu essa primeira experiência de pregar. Eu vou falar, Excelente. já falei aqui da minha algumas vezes. A primeira vez que Como é eu que foi? preguei, eu não preguei nada, eu só repeti as palavras da minha líder de jovens, porque eu travei. Eu gostaria de saber como foi essa sua primeira experiência. Não esconda nada, se foi constrangedor, fale. Entregue tudo. Né? Entrega tudo. Muito bem. Eu me lembro até do texto, né? Antes de entrar a pregar oficialmente no púlpito, eu pregava nas campanhas dos lares. O Fundamental. comecinho, né? Eu acho fundamental. Aqui vale até uma dica para quem deseja pregar. Pregue aonde não exista púlpitos para homens, mas sedentos de almas para Deus. Então tem muita gente por aí que tem púlpito, mas não tem a sede por almas. Então, nos lares a gente vê a necessidade. Sim. E ali encontra-se, sem sombra de dúvidas, a vontade da manifestação de Deus na pregação. Naturalmente, a igreja primitiva ela cresceu através do culto na liturgia no lar, com oração, pão e comunhão. Pão social, oração espiritual e comunhão congregacional. E a igreja primitiva, segundo o relato do Dr. Lucas, crescia a palavra. Quem crescia não era o pregador, quem crescia não era o pastor, quem crescia não era o cantor. Quem crescia era a palavra. E Deus assim aumentava o número de almas. Então, nos lares nós tínhamos essa incumbência de pregar. Naturalmente, eu estudava pela manhã, trabalhava à tarde, e à noite ia para os cultos, e final de semana, consagração, vigília, campanha nos lares. E não era a campanha que chega na casa da pessoa, do indivíduo, e ora 2 minutos, canta 3 hinos, prega alguma coisa e vai embora. Não, era meia hora de oração só para iniciar a campanha no lar. Então nós tínhamos já uma academia de oração, como diz por aí. Eu me lembro dessas campanhas. Você se lembra? Muito. Muitas almas, renovação, verdade, cura, libertação. E nós íamos para os becos e valados.
E detalhe importante, hoje não pode falar mais favela, senão dá processo, a comunidade ouviu a voz de Deus. Tem até um testemunho que nós íamos evangelizar, e o traficante dessa comunidade, quando nos vi, né, quando ele avistava o grupo que estava ali para evangelizar, ele me via e falava: abre caminho que Jeová está vindo aí. Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu era adolescente, não compreendia muito. Aí depois chegaram para mim que você é representante de Deus quanto pregador do evangelho. Olha a importância. Aí, na época, não sei, vocês vão se lembrar, nós tínhamos DVDs. E os DVDs Eu lembro demais, top. Eu tenho vergonha até hoje. Tem um amigo meu aqui na bancada que tem um DVD poderoso. Tem, né? Aí, no caso, eu distribuí o DVD, dei um DVD para ele. Aí, quando ele recebeu esse DVD, tava tocando música mundana, funk, essas coisas, de baixo calão, e ele pegou, abaixou, desligou, pegou o DVD, aumentou o som e a favela toda começou a ouvir o DVD da pregação. Tá, glória. Todo mundo evangelizado. Exatamente. Mas com muito carinho e respeito nós chegamos nessas almas, com boa tarde, bom dia, sempre com um sorriso no rosto, e assim ganhando almas para Cristo. Aí, na hora da pregação oficial no púlpito, aos 12 anos de idade, eu preguei o texto de Romanos capítulo 15, versículo de número 4, pela paciência das Escrituras. E ali naquela pregação, para a glória de Deus, teve renovação, salvação, e até hoje eu me lembro do texto. A pregar com o pé direito. Já comecei aos Romanos, carta da justificação pela fé, de Paulo, o chamado Evangelho das Epístolas Paulinas. Naturalmente, na época eu não sabia nem o que era isso, mas pregávamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É mesmo. É forte, né? É demais. O senhor teve essa experiência, e aí, já que o senhor tocou nesse assunto de ainda não ter essa noção acadêmica, se podemos dizer assim, Sim. a respeito do que pregou, como surgiu esse desejo em não só ler e estruturar um sermão para pregar no fim de semana, mas de se dedicar à palavra, ao estudo, em se tornar um teólogo? Porque eu vejo muita vontade em muitos jovens de pregar. Sim. Isso existe. Só que falta essa sede, esse desejo em realmente se debruçar ali diante de um livro ou então de aulas e realmente se dedicarem ao estudo e não de maneira superficial estruturarem um sermão. Porque hoje a gente tem um acesso tão fácil, tão digamos assim, assertivo naquilo que podemos pregar, que a gente se acomoda. Perfeito. Então, como surgiu esse ímpeto pelo estudo? Muito bem. Como eu havia dito, a dificuldade financeira era tamanha que eu não tinha condições de ter livros e nem apostilas. Pegava emprestado. Tanto é que até hoje eu me lembro, as mesmas pessoas que me ajudaram naturalmente são pessoas hoje que permanecem pregando o evangelho, Deus abençoando, etc. O ímpeto do estudo em si, ele começou a partir da necessidade de organizar sermões. Então, naturalmente, eu comecei a observar várias pregações. Agora, qual é a geração? Hoje, muitas pessoas falam mal, mas qual é a geração, na nossa época, que nunca ouviu ou parou para assistir várias vezes o pastor Marco Feliciano? É uma referência. Os camarada, assim, é referência e ponto final, não tem o que falar. Então, naturalmente, marcou de fato uma geração. Então, qual era a minha observação quando eu estava diante de um DVD de pregação dele? Como ele segurava o microfone, qual era a direção, qual era a figura de linguagem que ele usava. Eloquência fenomenal. Eloquência, a forma elegante de falar. Então, nós fomos forjados nisso, na oração, no estudo da palavra e através de referências. Né? Pastor Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Takayama. Então, naturalmente, nós tínhamos já uma base relacionada à influência de grandes pregadores. Pastor Gilmar Santos, a pregação dele nos Gideões, missões,
Então, naturalmente, nós tínhamos esse respaldo. E eu vendo eles falarem daquela forma, eu falei, não, eu tenho que buscar alguma coisa a mais. Então, reunimos oração com a Bíblia, o estudo da palavra e a teologia aplicada. Tem uma frase de W. Tozer que ele declarou, chegaram para ele e perguntaram o que é mais importante, a oração ou a leitura bíblica? E ele disse, pergunte a um pássaro o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Então, naturalmente, se você não tiver o equilíbrio, seu ministério vai ser atrofiado. Então, naturalmente, a gente buscava na oração e na Bíblia e com estudos teológicos, começando, obviamente, a se investir em conhecimento. Então, naturalmente, começou Deus ampliar a tenda do ministério e também a visão bíblica para além, para a glória dele. Benção. Você começou a pregar aos 12, como havia dito aqui. Isso. Eu gostaria de saber de você. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no começo do ministério itinerante? Você começou a pregar, já começou a receber agendas e pensa com uma coisa boa, você começar a receber agendas, né? Você vai prega ali, aí surge do mesmo culto outra oportunidade para poder pregar em outro lugar. Para você, qual foi o maior desafio? Agora, então, como itinerante. Perfeito. O maior desafio no início era compreender os públicos que eram diferentes, sem sombra de dúvidas. Porque nós pregávamos em igrejas pentecostais, não pentecostais. Então, o público se adequar à liturgia de cada igreja, o costume congregacional e também a logística, né? Porque me lembro até hoje a primeira mini multidão que eu preguei foi com uns 14 anos de idade, no interior de São Paulo, na sede de um dos grandes ministérios aí do Brasil, para quase 1.000 pessoas, com 14 anos de idade. O pastor, na época, perguntou, você é de qual convenção? Eu falei, o que é isso? Não sabia, não tinha noção. E esse pastor já dorme no Senhor, mas ele foi muito cordial, elegante com a minha pessoa. E, naturalmente, ele foi aquele marco, Deus abençoou poderosamente. Mas eu acho que, a princípio, é conhecer o público e também o costume congregacional, litúrgico da igreja que você está E conhecer o pregando. público é tão importante porque, às vezes, você não vai numa igreja tão pentecostal, só que você vem trazer uma palavra pentecostal. Aí não sai o tanto de glória que você imaginou que deveria sair. Aí sai frustrado. Ou a reação do próprio público, né? Sim. Aí você sai como? Preguei. Talvez a mensagem foi maravilhosa. Quem ouviu, recebeu, teve até salvação, mas no fundinho, no coração, você fica, eita, Jesus. Isso não é um clichê, mas acontece de fato, e eu aprendi a custas que a melhor maneira do pregador não se frustrar é não depender da reação do público, mas da reação do texto bíblico. Vocês estão vendo aí, hein? Jovens pregadores aí que tá aí começando. Pregue a Bíblia. E isso, de certa forma, é natural para quem está ali aplicando a palavra, porque a gente pensa que estruturando aquele sermão e muitas das vezes aquele sermão tá mexendo com a gente, falando forte, a gente fala, nossa, quando eu aplicar isso aqui, a igreja vai virar. E tá errado a gente criar esse tipo de expectativa. Com certeza. Porque o efeito do sermão não é para causar o barulho, mas sim uma transformação. A gente não pode mudar o sentido que é pregar Cristo. Billy Graham declarou uma frase que vai nos ajudar a elucidar essa questão. Entre 1918 a 2018, ele declarou: avivamento não é subir tamborins, ou melhor, não é descer o monte com tamborins nas mãos, mas é subir o Calvário com lágrimas. Então, naturalmente, a pregação ela deve ser cristocêntrica, apontar para Cristo. E qual que é a grande problemática hoje? Pessoas que querem o mover, mas não querem a palavra de fato. É natural. A palavra de Deus, ela despede labaredas de fogo. Então, o avivamento sem palavra é movimento. Avivamento, ele deve ser contínuo e genuíno segundo a palavra. O que é movimento? Aquilo que passa. Agora, avivamento é aquilo que permanece. Por isso que existe a diferença do avivado e do movimentado.
Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, declara: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência não seja nossa, senão de Deus, porque a glória é dele. Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, naturalmente, Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 20, ele declara que em uma casa grande existem muitos vasos, vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira e vaso de pedra. Porém, Paulo ressalta que o tesouro está escondido em vasos de barro. Por quê? O vaso de ouro só quer pregar para a multidão. O vaso de prata só quer cantar com a igreja cheia. O vaso de pedra entra frio, sai gelado e diz que o culto está pesado. O vaso de madeira, ele só pega fogo no congresso e o resto do ano vira cinza, se dizia. Deus. Mas ainda tem um vaso de barro, que aguenta fogo, recebe água e toma azeite. Aí, ó. Essa dá para aplicar em um sermão, hein? Deu até pra dar um glória. Pastor Aleph, já que nós estamos falando aqui de pregação e sabendo que o senhor é um entendido sobre escatologia, eu gostaria de te perguntar isso porque tenho certeza que é muito comum, tenho certeza que vocês já ouviram, que ler, ouvir sobre Apocalipse, o fim dos tempos, gera medo. E eu sei que o senhor costuma estruturar sermões a partir deste tema. E aí fica essa pergunta: como pregar sobre o fim dos tempos a fim de gerar esperança e não medo? Porque as pessoas se aterrorizam. Eu tenho amigos que quando a gente entra nesse... Não gosto de falar. Até ímpios. Não gosto de ler. Eu leio de Gênesis a segunda epístola de João. Depois... Eu quero saber mais. Exato. Como o senhor estrutura a fim de gerar esperança e não esse terror, digamos assim? A princípio, os meus melhores livros, assim, na verdade, que eu mais amo na Bíblia é o livro de Eclesiastes, livro de Jó e Apocalipse em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas. Por quê? É importante ressaltar que a frase de Jonathan Edwards, que o único inferno que o cristão irá passar é a terra. E o único paraíso que o ímpio irá desfrutar é a terra. Então, naturalmente, o que acontece? Nós estamos peregrinos em terra estranha. Mas é importante ressaltar que o livro de Apocalipse, ele narra o começo do fim e o fim do começo. A palavra Apocalipse vem de dois vocábulos do grego, apo, tirar de, e o verbo calúmina, que é véu. Tirar do véu, mostrar aquilo que está em oculto, escrito pelo apóstolo João, considerado também como teólogo dos apóstolos, o discípulo mais novo a ser chamado para o ministério terreno de Jesus. Palavra João em grego, Ioannes, que significa dizer agraciado, graça de Deus, favor e merecido dado de Deus para a humanidade. A estrutura do livro de Apocalipse, escrito entre o ano 90 e 95 depois de Cristo, é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 21 juízos, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 300 símbolos proféticos, 21 juízos, subdividido em 3 partes: as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. 4 escolas de interpretação: preterista, futuricista, historicista e idealista. O livro de Apocalipse, ele revela no capítulo 1 as coisas que vistes, capítulo 2 e 3 as coisas que são, capítulo 4 ao capítulo 22 as coisas que acontecerão. Na divisão capitular clássica, nós compreendemos que no capítulo 1 as que vistes, capítulo 2 e 3 que são, parte epistolar, que é relacionada às igrejas, capítulo 4, a igreja arrebatada, capítulo 5, a igreja glorificada, capítulo 6 ao 18, grande tribulação, capítulo 19, bodas do Cordeiro, batalha do Armagedon, capítulo 20, milênio e juízo, capítulo 21, 22, estado perfeito e eterno que nós iremos habitar. Então o livro de Apocalipse, ele como posso dizer, terror para quem vai ficar e bem-aventurança para quem vai subir. E cabe tudo assim. Não, aí dá para entender o porquê. Não. Varão, vigia, varão, esse comentário. Dá para entender porque Apocalipse está em primeiro, né? Então, pastor, compreendo que para nós que somos salvos é realmente um livro que vai gerar esperança. Mas e quando se trata de um público que ainda não crê, que ainda não vive, que ainda não ama a volta de Cristo,
como causar a essa pessoa não aquele terror de falar, eu preciso parar de ouvi-lo, porque há muito disso. As pessoas ouvem falar do fim dos tempos e pensam, bom, eu tô condenado, eu preciso parar de ouvir isso. Às vezes é uma questão de não aceitação do seu próprio destino. As pessoas estão tão apegadas a esta terra que pensar no fim dela causa esse desespero. Sim. Então, como eu poderia alcançá-las através de um sermão escatológico? Primeiro que Jesus ele nunca ocultou a verdade do inferno. Então, naturalmente, a pessoa que ainda não recebeu a Jesus como Salvador, ela de fato tem um grande temor ou medo no sentido apocalíptico, é normal. Se ela perder isso, é sinal que realmente ela está mais do que perdida. Por quê? A nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, melhor dizendo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ela ordena de ordem imperativa, que é o texto chamado, o texto áureo da apologética cristã, apologia, defesa verbal da fé, temos por certo para apresentar qual é a nossa razão da nossa esperança com mansidão e temor. Mansidão, domínio próprio, temor, respeito. Para a pessoa que não compreende o texto sagrado, por si só, o que é importante no livro de Apocalipse é saber o texto de Apocalipse, capítulo 22. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Então, o livro de Apocalipse, como eu digo e repito, é terror para quem é ímpio, de fato, mas é bem-aventurança para quem confia em Cristo. É importante ressaltar que ímpio não é aquele que está fora, mas aquele que está dentro, que conhece a verdade, mas que pratica e vive na mentira. 3 coisas aqui. Pecador é aquele que não conhece a Deus. Ímpio é aquele que conhece a verdade, mas vive na mentira. Escarnecedor é aquele que conhece o santo, mas profana do sagrado. Dentro da própria igreja temos ímpio e escarnecedor. Escarnecedor é aquele que conhece o santo, mas brinca com o espiritual, com as coisas sagradas. E o ímpio é aquele que tem o sentimento impuro, prega para a vanglória, canta para a vanglória. Por isso que o texto de Mateus capítulo de número 7 declara: apartai-vos de mim. Mas, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, operamos maravilhas. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a impiedade ou a iniquidade. Então, eu tenho por certo que não tem como alisar muito. Me perdoe. O livro de Apocalipse é, de fato, a bem-aventurança para quem crê e terror para quem não crê. Aproveitando que o senhor falou a respeito desse negócio de em teu nome, eu até queria, preguei, sabe, falar, não, o livro de Apocalipse é tudo isso mesmo, né? Mas tem uma questão interessante. João Batista, ele não operou um milagre, mas Jesus declarou, tudo o que ele disse é verdade. Tem muito profeta operando milagre, mas vivendo na mentira. O que nos importa é perder a cabeça, mas não perder a coroa. Aleluia. Receba aí, ó. Pastor Aleph, aproveitando que nós estamos falando de pregar, eu vejo também, principalmente na geração atual, que o ministério está se tornando um glamour. É sinônimo de glamorização. Sim. Ter a sua foto num banner, num congresso. O senhor acha que isso, de certa forma, pode estar desviando os nossos jovens do real propósito para que eles foram chamados? Com toda certeza. É importante ressaltar que ministério é lágrimas. A palavra ministério em si, ela tem uma noção no grego para aquele que está abaixo, num barco, remando, e o capitão acima dando a ordem. Então, nós acreditamos que somos apenas aqueles que têm o remo na mão e o capitão está direcionando. Então, João, Evangelho Cateoanes, Jesus Cristos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, versículo 30, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Quem fala isso é João. Então, naturalmente, tem muita gente recebendo a glória que não é devida a si mesmo. É a síndrome de Lúcifer. Comercializa o que não é seu e recebe a glória que não tem. Top. Falando um pouco de ministério, algum episódio pessoal que transformou a sua visão sobre Deus e o ministério? Excelente pergunta.
Eu acredito que foi quando eu fiz a minha cirurgia. Eu tinha 14 anos de idade, estava naquela ascensão de evangelismo e consagração. Eu, chegando em casa depois de um culto, tive uma dor terrível, não conseguia ficar em pé, sentado, deitado de joelho, a dor terrível. Minha mãe pegou, a gente foi para o hospital, chegou lá, vai ter que internar e fazer a cirurgia. Porque era apendicite, né? Se estourar, morre. Eu fiquei na sala, eu me lembro até hoje, quando eu cheguei nessa sala de cirurgia, aí do nada eu fiquei me colocaram lá e do nada me deixaram sozinho. Mas veio um louvor na mente, um louvor, por amar você, ele manda um anjo forte para te defender, né? Aquela coisa. Vai arriscar cantar, não? Não, se eu cantar o povo vai se desviar. Aí veio na minha mente essa... Convido o pastor Daniel para essa oportunidade com o senhor que vai dar certo. Ó, eu também, viu? Pra lá. Eu, particularmente, eu tive depois dessa cirurgia, assim, inexplicavelmente, com a graça de Deus, depois de 2 dias, eu já estava pregando, não era para fazer isso. Já estava pregando, aí na oração, a gente orando do púlpito, demônio se manifestando, eu descia lá para expulsar, e os pontos aqui fresquinhos. Então, resumidamente, graça, misericórdia, o que nos marca é isso. Temos várias experiências, mas assim, bem no início, talvez seja essa que me marcou também. Obviamente, teve outra experiência que me recordo agora, quando eu estava numa vigília, vigília no lar. Eu dei uma saudação. Nessa saudação, eu não era ainda batizado no Espírito Santo, e na oportunidade, depois dessa saudação, eu entreguei a oportunidade. Quando eu fui ajoelhar, já não consegui mais, porque fui tomado pela presença de Deus, recebi o dom de línguas, e etc. Então, foi algo assim, tipo assim, não fiquei dando glória. Respeito quem, obviamente, cada um tem a sua particularidade, e também não existe, para mim, eu como estudante, não vou falar teólogo, porque eu não sou assim tão teólogo, mas estudante, assim, da palavra de Deus, não tem uma regra, um paradigma para ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia declara em Atos que o Espírito cai, que o Espírito levanta, que o Espírito renova. Então, naturalmente, quando eles estavam orando, o Espírito caiu, foram batizados. Paulo declara em Éfeso, o Pentecostes em Éfeso, coloca a mão sobre eles, são batizados. Casa de Cornélio, são batizados. Então, naturalmente, não existe um paradigma. O que existe? Jesus batiza, Jesus cura, Jesus salva e em breve voltará. É isso aí, pastor Aleph. Tem sido enriquecedor ouvi-lo. E quando a gente pensa nessas questões, principalmente de experiências sobrenaturais, é algo que mexe com a gente. Sim, experiência de expulsar demônios, de curas extraordinárias,